Item número SCP-3199. Classe do objeto: Keter. Procedimentos especiais de contenção. Todas as instâncias vivas de SCP-3199 deverão estar mantidas na área 114 em câmaras de contenção de alta segurança. As paredes deverão ser revestidas com aço resistente a substâncias ácidas de aproximadamente 2 centímetros de espessura. 2 metros de espaço vazio estão sendo alocados entre as câmaras que abrigam as instâncias e a área de contenção secundária. A contenção secundária de SCP-3199 consiste em suspender todas as instâncias vivas de SCP-3199 dentro de uma câmara de contenção em formato de bloco, construído de um material sólido de substância forte transparente. Atualmente está sendo usada resina acrílica transparente. Esta câmara de contenção em formato de bloco deverá estar a uma altura de pelo menos 3 metros, com um guarda de segurança armado estacionado diretamente por fora da contenção inicial em todos os momentos. Uma senha de 8 dígitos pode ser obtida do atual diretor da área 114 para acessar a câmara de contenção inicial e permitir um exame mais detalhado do comportamento e da aparência de SCP-3199. O equipamento CCTV, no entanto, foi instalado em um canto escondido da cela de contenção para observação remota. A contenção secundária de SCP-3199 deverá ser regularmente examinada por danos. Qualquer sinal de atividade agressiva por instâncias de SCP-3199 será observado e o atual diretor da área 114 será informado o mais cedo possível. Um procedimento de reincontenção temporário está sendo detalhado no adendo 3199-03. Experimentos que envolvem o uso das instâncias vivas de SCP-3199 são estritamente proibidos sem a aprovação de pelo menos 2 funcionários com credenciais de nível 4 ou superior. Desde 12 de junho de 2017, existem 4 instâncias presentes e contidas de SCP-3199. Descrição: SCP-3199 é uma espécie de humanoides sencientes de origem biológica atualmente desconhecida, embora as amostras de tecido sugiram traços de DNA de frangos domésticos e dos chimpanzés, pantroglodytes. As instâncias de SCP-3199 não possuem pelos, e com apenas uma fina camada de albumina, e ficam em uma média de 2,9 metros. O peso médio das instâncias é de 780 kg para um caso amadurecido e 360 kg para um filhote de SCP-3199 recém-nascido. Os pescoços de SCP-3199 parecem deslocados e são capazes de se virarem a aproximadamente 340 graus, presumivelmente devido à natureza do ciclo reprodutivo de SCP-3199. As instâncias de SCP-3199 são caçadores oportunistas, engajados com indivíduos vivos dentro de um raio atualmente não identificado em um raio de 0,6 km ao redor de filhotes que ainda não chegaram à adolescência completa. A velocidade média registrada mostrou ser de 25 km por hora. Após o contato com seres humanos ou animais, SCP-3199 prosseguirá para um processo desconhecido, liquefazendo os órgãos internos e a estrutura óssea. O cadáver é então transportado para as instâncias filhotes de SCP-3199 e utilizado como uma forma de nutrição. Instâncias de SCP-3199 foram observadas produzindo ovos grandes de uma coloração quase branca e com aparência similar à de borracha. Esses ovos passam pelo estômago da entidade, pelo esôfago e, eventualmente, pela boca, seguidos por uma substância vermelha viscosa, primeiro considerada como uma forma de camada de proteção do ovo. A decomposição química determinou que é um material altamente corrosivo. SCP-3199 mostra extrema aflição durante todo o processo, com vários funcionários descrevendo o som como não muito diferente de um grito. Presumivelmente devido a um método biologicamente arraigado de evitar a extinção, SCP-3199 poderia produzir uma grande quantidade de ovos que poderiam preencher todo o espaço disponível de nosso planeta.
Essa propriedade anômala atualmente não tem limite conhecido e, como resultado, poderia resultar em um cenário de transmutação de espécies de classe LK. A terminação das instâncias de SCP-3199 poderá ser executada com uma relativa facilidade. No entanto, uma erradicação completa é atualmente impossível, muito difícil, já que todas as instâncias de SCP-3199, independente da idade, carregam um ovo dentro do estômago, garantindo a sobrevivência de pelo menos um membro da espécie em todos os momentos. Testes com ovos mostraram que eles provaram ser extremamente resilientes, sem sinais visíveis de danos após a sujeição a extremo trauma causado por grandes forças. Pressão extensa superior a 180.000 psi. Lâminas de alta precisão. Serrilhada e não serrilhada. Exposição ácida a longo prazo. O uso de dispositivos explosivos foi sugerido, mas nunca foi testado. A exposição ao calor foi determinada para acelerar as taxas de eclosão e, portanto, a detonação pode correr o risco de uma violação de contenção. SCP-3199 foi reclassificado em 10 de junho de 2017 após vários eventos envolvendo o SCP-3199 que resultaram em grandes violações de contenção. O método original de contenção de SCP-3199 foi descontinuado e substituído pela solução de resina atual. SCP-3199 foi descoberto na Irlanda depois de vários relatos de uma criatura pelada que estava chorando muito alto e sem parar de dentro de uma floresta densa. Foi enviada uma unidade de FTN-19. 2 funcionários foram mortos durante o evento, com os seus órgãos internos e maxilares quase que totalmente dissolvidos. Durante o transporte, SCP-3199 produziu 2 filhotes, resultando na morte de mais 6 funcionários. Nota: alguns funcionários aqui demonstraram uma certa razão quanto à necessidade do atual protocolo para a recontenção de SCP-3199. Para elaborar, temos razões para acreditar que o fluido é uma arma excelente contra as propriedades reprodutivas anômalas de SCP-3199. As instâncias pareciam entrar em um estado inerte na presença de líquido, independentemente da espessura ou clareza. Existem 2 teorias sobre essa ocorrência. 1. A necessidade de sobrevivência das instâncias de SCP-3199 exige que toda a sua atenção se concentre em não se afogar. É possível que tenhamos encontrado uma espécie de lacuna dentro de sua própria natureza. 2. SCP-3199 considera o líquido em torno dele como o seu espaço total e, como resultado, não produz nenhum ovo quando submerso. A última teoria foca mais na água, pois SCP-3199 parece estar totalmente inativo quando submerso. Por enquanto, acredito que falo para toda a área 114 quando digo que é um alívio pelo menos ter um método consistente para a contenção de SCP-3199.